aqui. Olá, boa tarde! Quem estiver assistindo aqui agora, quem for chegando, quer assistir depois também, seja aqui no Instagram ou no YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais uma live, nosso terceiro episódio aqui do Comendo Livro. A gente está fazendo a leitura desse livro que está aparecendo aqui embaixo, né? O Sentido da Vida, de Contardo Caligares. Na semana passada a gente conseguiu concluir os dois primeiros episódios, né? Primeiros capítulos, na verdade. O primeiro, a felicidade de uma preocupação desnecessária. E o segundo capítulo, um belo morrer, né? Um morrer bem, digamos assim. Que trouxe várias reflexões ali, vários pontos para a gente estar refletindo. Quem eventualmente não assistiu ainda, pode encontrar o vídeo tanto aqui na aba dos rios, né? No Instagram, quanto pelo meu canal no YouTube. Também está disponível no YouTube esse projeto, né? A gente coloca depois a transmissão lá no YouTube. Hoje a gente vai começar o terceiro e último capítulo. Não sei se vamos dar conta aqui de ler todo o capítulo. Ele tem uma divisãozinha aqui no meio, então talvez a gente o divida em duas partes. O terceiro capítulo, o sentido da vida e a bizarra obrigação de sermos felizes. Então vamos lá. Um dos cômodos do apartamento da minha infância era chamado, misteriosamente, Il Tinello. Digo misteriosamente porque em italiano, Tinello significa sala de jantar. Mas esse cômodo era completamente coberto de livros, do chão até o teto, por quase todos os lados. A biblioteca continuava fora do Tinello, em armários fechados, dos dois lados do corredor que dava para os quartos. Essa biblioteca, que era a biblioteca do meu pai, tinha uma qualidade extraordinária que não conseguia aprender com ele. Ela tinha um catálogo, que fazia com que você pudesse realmente encontrar o livro que procurava. Na minha biblioteca não é assim. Nela, aliás, muitos livros existem em 2 ou 3 exemplares, porque, como não encontro nunca o livro de qual preciso, eu o compro novamente. Substituí o catálogo pela recompra. Mas vamos ao fato. Eu devia ter 11 ou 12 anos, não sei mais exatamente. Frequentava a escola pública, que era laica, mas, em termos, o ensino público da Itália daquela época incluía uma aula de religião católica semanal. Era possível ser dispensado dessa aula, mas o meu pai, embora provavelmente ateu, ou, no mínimo, agnóstico, não se opunha à minha instrução religiosa. Eu fiz, portanto, tudo o que era necessário e previsto: catecismo, primeira comunhão e crisma. Até ganhei medalha de prata no concurso de catecismo do arcebispo de Milão, e não sei por que não foi de ouro. A minha avó materna era quem se encarregava de minhas práticas religiosas e me levava à missa aos domingos. Um dia, aos 11 anos, decidi provocar o meu pai. Suponho que fosse o dia de Páscoa daquele ano, porque me lembro de que lhe perguntei: "Você não vem para a missa nem hoje?" Disse nem hoje, porque se há um dia do ano no qual um cristão vai para a missa é a Páscoa. Contrariamente ao que o comércio gostaria que acreditássemos, o Natal é muito menos importante do que a Páscoa. Poderíamos não celebrar o aniversário de Jesus, mas o cristianismo não seria nada sem o mistério da ressurreição. Meu pai estava sentado numa poltrona da biblioteca, o tal Tinello, e eu estava em pé. Sem se abalar, ele raramente se abalava, apontou para as estantes ao redor da gente, as quais estavam repletas, mas, como todas as estantes que se respeitem, apresentavam alguns espaços vazios, aberturas que correspondiam às divisões temáticas ou cronológicas. Logo ele me respondeu: "Por mais que haja livros, por mais que a gente leia ou escreva, sempre haverá buracos na estante e, aliás, é importante que a biblioteca tenha buracos nas estantes." Talvez eu tenha achado que fosse uma espécie de dica de decoração para minha biblioteca futura, mas não era o estilo dele. A seguir ele apontou para uma estante específica que estava na minha altura, à minha esquerda. Essa estante estava completa, bem cheia, e no meio dela tinha uma Bíblia preta e pequena, uma Bíblia protestante, em italiano, La Sacra Bíblia.
Ele me pediu que pegasse aquele volume. Eu o peguei. E ele me perguntou o que tinha agora no lugar onde a Bíblia estava antes. Eu respondi: um buco, um buraco. Exatamente o ele esperava que eu dissesse. O que ele esperava que eu dissesse, né? Faltou um que aqui, um que eu é aqui na, na digitação do texto. Daí ele concluiu: há livros que são escritos para tapar os buracos da estante, e há livros que são escritos para preservar os buracos na estante. Depois disso, ele me mandou colocar a Bíblia de volta no seu lugar e acrescentou: olha, eu não sei se a Bíblia foi escrita para isso, mas o fato é que é um livro que está sendo usado para tapar os buracos nas estantes. Eu fiquei puto porque achei que ele estava gozando da minha cara. Não estava. Desde então, aliás, comecei a implicar com as Bíblias protestantes e logo passei a usar a versão latina de São Jerônimo. Mas nunca parei de me perguntar, quando leio não só a Bíblia, quais são os livros que tapam e quais são os livros que preservam os buracos nas estantes. Ou então, como funcionam os livros que tapam e como funcionam os que preservam os buracos nas estantes. Os buracos nas estantes, que, então, não eram uma dica de decoração, eram para o meu pai uma alegria. Era como se eles arejassem a vida da gente. Meu pai achava sempre melhor conviver com os buracos do que tapá-los e circular sempre entre estantes completas. Algo dessa alegria permaneceu comigo, no sentido de que, não só eu tenho hoje, mas não foi sempre assim, uma certa dificuldade com os livros que tapam os buracos na estante, como também com os livros que tentam transformar os buracos em fardos existenciais, dramas ou tragédias da experiência humana. Em outras palavras, desconfio de todos os livros que transformam a nossa eventual falta de certezas em sofrimento. Nesses livros, o fato de que não conseguimos descobrir o suposto sentido da vida, ou que não sabemos inventá-lo, se transforma numa dolorosa aflição que nos define. Para os amigos que leem filosofia, digamos, por exemplo, Kierkegaard, Heidegger e Lacan, que meu pai certamente não leu, mas lia Kierkegaard, e deve ter lido um pouco de Heidegger. Meu pai teria achado que, às vezes, esses autores parecem viver uma espécie de viuvez ou de orfandade permanentes e inúteis. Para eles, o medo, a angústia, a preocupação ou a falta nos constituem. O fato de que não há e nunca haverá um livro que possa tapar os inúmeros buracos nas inúmeras estantes torna-se uma penosa, sofrida, mas heróica aventura, própria à condição humana. Talvez essa visão um pouco dramática dos nossos buracos seja melhor do que qualquer catecismo que pretenda tapá-los. Certamente meu pai acharia exagerado o desespero de Kierkegaard diante do silêncio de Deus, mas o preferiria a qualquer regozijo de quem acredita que sua fé possa preencher o mundo de sentido. Agora, a ambos esses humores, ele preferiria o amor pela vida concreta de quem desiste de procurar o grande sentido da vida em prol de uma convivência intensa e animada com a mulher amada. No caso de Kierkegaard, ele teria gostado de mais alegria com Regine Olsen e menos aflição pela ausência de Deus. Certo, podemos nos questionar sobre qual é o sentido da vida. É até possível que a insistência dessa pergunta, por mais vã que seja, tenha contribuído bastante para a evolução de nossa espécie. Possivelmente nos acostumou a pensar, questionar e inventar. Mas sem aflição excessiva pela falta de respostas satisfatórias, seria interessante percorrer com alegria o emaranhado de caminhos pelos quais a gente delimita os buracos da nossa estante. Com alegria, significa aqui não sermos transfixados pela falta de um livro, de uma doutrina ou de uma prece que conseguissem tapar os buracos nas nossas estantes. Heidegger, justamente, escreveu um livro maravilhoso que começa com seu melhor texto sobre o que é uma obra de arte, a origem da obra de arte, no sentido em que a obra de arte seria a origem da natureza e do mundo. Esse livro se chama Roswig. Não sei nem como é que se pronuncia isso aí, mas bora deixar desse jeito aí. Que significa exatamente caminhos que não vão para lugar algum.
Hausweg são, em alemão, os caminhos na floresta abertos pelos lenhadores para poder transportar os troncos depois do corte. Por esses caminhos não se vai para lugar algum. Só se entra na floresta até chegar a um ponto de onde só dá para voltar. Deveríamos todos percorrer com alegria, na nossa cultura e no nosso pensamento, caminhos que não precisam ir a lugar nenhum, que apenas nos dão acesso a alguns buracos na floresta. 2 anos atrás eu fiz 2 viagens de pesquisa para um livro que estou muito a fim de escrever faz tempo, que é um livro sobre a Europa, sobre o que significa para mim a Europa. Será uma mistura de memórias, palavras, eventos, atos e imagens que fazem parte do meu passado e do passado da Europa. Um dos lugares onde eu passei 2 dias na primeira dessas viagens é um município não muito longe de Milão, 25 quilômetros mais ou menos, que se chama Mesero. Leia-se Mesero. Em abril de 1945, imediatamente no fim da Segunda Guerra, meu pai foi nomeado prefeito de Mesero e ficou nessa função pouco menos de um ano. Depois disso, voltou para Milão. Ele foi nomeado pelo Comitê de Liberação Nacional. Era partidiano, por assim dizer, independente, ou seja, sem filiação partidária, coisa relativamente rara. A imagem mostra um grupo de partigiani do Val d'Ossola, leia-se Ossola, do Val d'Ossola, que é um dos vales ao norte do Piemonte, onde a resistência antifascista lutou, sobretudo em 1944 e 1945, contra a milícia fascista e o exército alemão. O vale mais perto de Mesero, de fato, era o Val Sesia, leia-se a uns 45 a 50 quilômetros de distância, e o Val Sesia foi mais relevante para o meu pai, que, desde agosto de 1943, tinha deixado Milão com minha mãe, meu irmão recém-nascido, uma irmã, Rosália, e a mãe dele, e tinha se instalado justamente em Mesero, na casa de outro irmão dele, meu tio Bernardino, o qual permaneceria prisioneiro de guerra dos ingleses até o fim de 1945. Enfim, tudo isso aprendi muito depois. Naquela época eu não tinha nascido e sequer era um projeto. Nasceria 3 anos mais tarde. Presumo que meu pai se mudou para a casa do meu tio, em Mesero, em agosto de 1943. Milão sofreu, nessa época, os bombardeios mais intensos. Presumo também que ele entrou nas fileiras da resistência a partir de setembro de 1943, quando Mussolini, com o apoio dos alemães, tentou reorganizar e manter uma nova república fascista, que ainda hoje os italianos, com o diminutivo de desprezo, chamam de Repubblichina. Enfim, é provável que o Val Sesia, os partigiani feridos ou doentes, fossem levados para Mesero, onde seriam, às escondidas, tratados pelo meu pai. Também era provável que, quando a polícia fascista ou alemã o procurasse diretamente, ele subisse na sua bicicleta e pedalasse até o Val Sesia. 50 quilômetros não eram nada demais, salvo que, no último pedaço, era preciso subir até o alto do Val Sesia, a alta montanha. Por que escolhi uma fotografia de partigiani do Val d'Ossola e não do Val Sesia? Não tenho fotos de meu pai de armas na mão. Decididamente não era a pose dele. Nas fotos que eu tenho dele naquela época, geralmente ele aparece sentado perto de um casebre ou na natureza, lendo um livro. Se escolhi essa fotografia, é porque algo nela me lembra imediatamente a minha infância. Aí tem a foto aqui, né? Caligari está trazendo. Partidianos lutam e recuam dos nazifascistas em outubro de 1944, próximo à fronteira suíça. Fundo fotográfico do Instituto Histórico Piero Fornara de Novara. Vamos lá. Essa metralhadora com tripé na frente é uma Breda 37, para quem se interessa por armas da Segunda Guerra Mundial. Durante toda a minha infância, até o fim dos anos 1950, no mínimo, no porão do apartamento dos meus pais, numa caixa supostamente fechada, mas que meu irmão e eu abríamos facilmente, tinha uma Breda 37. Exatamente essa metralhadora, pronta, lubrificada, com mais de uma longa faixa de munições,
porque os combatentes italianos da resistência antifascista tinham uma confiança muito limitada na volta da democracia e, em grandíssima parte, não devolveram as armas até o fim dos anos 1950. O que aconteceu com aquela Breda? Não sei, mas em dado momento ela sumiu. Eu, sobre essa época do meu pai, sabia muito pouco. Sabia que ele tinha sido antifascista, o que também não significava quase nada. Por exemplo, eu não sabia que ele tinha se envolvido na luta armada. Comecei a ter uma ideia do que tinha sido a posição dele durante a guerra e a vida dele e do meu irmão, que nasceu em junho de 1943 e que, portanto, viveu seus primeiros anos durante a guerra, quando, 2 anos atrás, na viagem que mencionei, passei dias em Mézero, lendo os vários volumes de atas das sessões deliberativas da prefeitura, comovendo-me com a assinatura do meu pai embaixo de cada decisão. Eram histórias da vida cotidiana, de uma senhora fulana que estava doente, de uma senhora cicrana que tinha perdido a sua galinha, aquelas coisas que são, na verdade, o charme, o peso e a razão de ser da vida cotidiana. E me comoveu profundamente. Me comoveu no sentido seguinte: é que aí eu encontrava alguém, um homem, meu pai, que tinha sido combatente, arriscando a sua vida e a vida do filho de 2 anos, da mulher dele, que tinha 23 anos naquela época, e da minha vida nem se fala, porque como projeto eu estaria perdido se ele fosse morto àquela altura. Esse homem passa 2 anos absolutamente malucos de ação e de tensão. E aí a guerra acaba. Volta a uma relativa tranquilidade democrática e ele passa a cuidar realmente do cotidiano das pessoas de quem ele é prefeito. Da mesma forma, voltando a Milão, ao seu trabalho de médico cardiologista, internista e tisiologista, ele voltaria à clínica cotidiana, que pode ser feita de desafios, mas sem o radicalismo maníaco do tempo de guerra. Ele voltaria a tratar seus pacientes com a grande vantagem de que tinham chegado os antibióticos e, imagino, com a sensação de que o cotidiano podia ser uma coisa profundamente boa. Junto com os volumes das atas da prefeitura de Mézero, encontrei alguns envelopes e documentos que fotografei. Entre eles, uma carta da qual vou ler um trecho para vocês. É uma carta endereçada ao meu pai por Silvio Ariete, que era o comandante do Comitê de Libertação Nacional da Lombardia. A carta é uma espécie de comenda e talvez de salvo-conduto, necessário sobretudo para alguém que, como meu pai, não tinha a proteção de um partido político instituído. A carta diz: Doutor Caligares, todos em Mézero sabem a obra efetiva e generosa que você ofereceu por mais de 2 anos à insurreição clandestina, com perigo gravíssimo para você e para seus familiares. E, como convidado a prestar juramento à República Fascista, você respondeu com uma recusa decidida. Todos sabem em Mézero como foi a assistência fraterna que você prestou aos patriotas e à população como médico, como partidiano e hoje como prefeito, por isso o povo de Mézero, etc., etc., assinado. Era também uma espécie de carta de agradecimento no momento em que meu pai saía da vida política e voltava a Milão. É uma pena que eu não soubesse disso tudo. Eu sabia que ele tinha sido antifascista, mas eu realmente não sabia que ele tinha sido militante e partidiano. Tinha uma suspeita, isso sim, por causa de uma metralhadora pesada, exatamente como a que aparece na fotografia e que reconheço facilmente. É uma Breda 37. Dotação ordinária do exército italiano. No porão da casa, que era a nossa residência, e depois disso, a partir dos meus 4 anos, no porão do apartamento para o qual minha família se mudou, em uma caixa de madeira até o fim dos anos 1950, cuidadosamente engraxada, de maneira a poder ser usada a qualquer momento, uma metralhadora igual a essa, com mais de uma longa faixa de munições, esteve ali durante toda a minha infância, sem que ninguém me explicasse realmente por que ela estava lá. Em algum momento, no fim, foi devolvida às Forças Armadas, suponho. No que me concerne, sumiu, sem explicação. Algumas coisas ficaram na mesma caixa. Roupa de alta montanha, um uniforme da Wehrmacht, manchado de sangue e uma pistola Beretta 7.65, que herdei ilegalmente, porque ela não tinha registro algum. Era a arma padrão de um oficial italiano de Segunda Guerra Mundial. Quando fui embora da Europa, eu a entreguei para
comissariado do bairro, em Milão, dizendo apenas: olhem, é uma arma de guerra, e ninguém me atrapalhou excessivamente por causa disso. A explicação é que a resistência clandestina antifascista levou bastante tempo para confiar que a democracia iria se normalizar. Por isso as armas não foram imediatamente devolvidas. Agora, eu não sabia disso tudo porque minha mãe e meu pai não falavam nada, não contavam nada. Só havia esses objetos curiosos no porão. Esse silêncio talvez fosse mais um ensino dessa extraordinária geração. O ufanismo não era com eles. Faz o que deves e, se for muito além do que os outros imaginam, melhor assim, que ninguém saiba. O fanfarrão é covarde na ação e barulhento na basófia. Enfim, eu lamento. É uma pena que eu não soubesse nada dessa história e nunca tenha podido conversar sobre isso com eles. Quando li a carta de Ariete que citei, dei-me conta de algo que já suspeitava, mas que, por assim dizer, se confirmou. Meu pai era médico por vocação, e os médicos, em geral, tendem a valorizar a vida. Mas a vida em si, para meu pai, não era um valor absoluto. E me refiro não só à vida dele, mas também à vida da mulher dele, do meu irmão, que tinha 1 ano, ou à vida de quem quer que fosse. Suponho que o que ele me diria se eu o questionasse sobre esse assunto seria que a vida não pode ser um valor em si porque, justamente, um valor é aquela coisa pela qual é possível correr o risco de perder a vida. A vida não pode ser o valor maior, porque, ao contrário, a possibilidade de arriscá-la é o que nos permite medir o que eventualmente é um valor para nós. Aqui as duas lembranças que evoquei se juntam. O que era valor para ele? Aparentemente ele tenha sido capaz de ações extremas, pelo menos do ponto de vista do risco incorrido, mas sem que essas ações fossem de alguma forma referidas a uma fé, qualquer que fosse, sem que elas se justificassem graças a algum livro feito para tapar buracos nas estantes. Ele era partidiano azul. Havia os vermelhos, que eram comunistas e socialistas, e os que usavam lenços azuis no pescoço. Ele tinha certa simpatia pelo Partido de Ação, onde se encontrava Bobel, mas não era politicamente envolvido. Não era envolvido com nenhum partido. Nunca se aventurou na política depois da liberação. Um traço que me impressionou lendo as atas da prefeitura de Mézero era o caráter humilde da política na qual de fato ele se engajou, que consistia em trabalhar para que uma senhora fulana encontrasse as galinhas que fugiram do galinheiro dela. Essas eram as questões levantadas e debatidas nas reuniões. O que era valor para ele? Essa história que acabo de contar é importante para explicar a relevância da terceira história, que aconteceu no fim dos anos 1960. Naquela época, eu acreditava em vários livros dos que tapam buracos nas estantes. Por exemplo, eu tinha um entendimento do fascismo que coincidia com o do 7º Congresso da Internacional Comunista, o Congresso de 1935, ou seja, resumindo muito, fundamentalmente, parecia-me que não havia nenhuma diferença significativa entre os fascismos e a democracia liberal. Mesma dominação burguesa em mesmo momento de luta de classe em última instância. O fascismo era apenas a ditadura terrorista aberta dos elementos mais reacionários, mais chauvinistas e mais imperialistas do capital financeiro. Eu sabia que meu pai tinha sido antifascista, mas não sabia até que ponto. Decidi interpelá-lo, ou melhor, provocá-lo. Tudo bem, eu sei que você foi antifascista, mas por quê? Você não é comunista, sequer socialista, você é liberal. Isso, na época, para mim era quase uma injúria. Por que, então, você teria sido antifascista? Em nome de quê? Numa conversa mais civilizada, eu poderia reconhecer com facilidade que muitos liberais entenderam perfeitamente que o fascismo era seu maior inimigo e pagaram o preço de várias maneiras, com a vida, como Piero Gobetti, com o confinamento, como Benedetto Croce, como uma ou outra forma de ostracismo, como Luigi Einaudi. Acrescentaria, certo, que outros foram covardes e engoliram sapos na ilusão de comprar assim um cachorrão de guarda contra o socialismo e o comunismo. Aconteceu tanto na Itália como na Alemanha e, no fim, os liberais
em questão compraram um cão que eles nunca domesticaram e que os levou consigo até a ruína. Mas não era essa trivial lembrança histórica que me interessava. Eu pensava de fato que o engajamento moral da resistência antifascista só pudesse se dar em nome de uma transcendência radical, a do comunismo, por exemplo. E eu queria saber qual tinha sido a utopia dele. Ele levou bastante a sério a minha pergunta, silencioso por um bom momento, e finalmente me deu uma resposta que na hora me indignou, uma especialidade dele, como na história da Bíblia. Mas depois ficou me questionando durante anos. Ele respondeu exatamente assim: é porque os fascistas eram muito vulgares. Eu fiquei petrificado, pasmo diante da ideia de que ele pudesse ter tomado posição por uma razão que afinal de contas se resumia a um juízo estético. Nada a ver com a luta de classe, nada a ver com o que eu reconheceria como valores ideais. Nada a ver com interesses econômicos. Só um juízo estético. Então, hoje, sabendo melhor qual foi o radicalismo do engajamento dele, ainda me pergunto: esses perigos gravíssimos citados na carta de Ariete foram, literalmente, pelo desgosto que ele sentia pelo fascismo? E como se revelava, o que era a vulgaridade fascista que lhe era insuportável? Aí ele traz mais uma foto aqui. Itália, fascistas marcham sobre Roma entre 28 e 30 de outubro de 1922. Really is Star, Alamy, Foto Arena. Tá faltando um cadinho aqui ainda para acabar, viu? Então, quase 15 páginas. Deixa eu ver que horas temos aqui. Eu acho que dado o horário, né? A gente vai pausar aqui esse episódio, que eu não vou dar conta de chegar aqui onde ele eventualmente separa o capítulo, mas na quarta-feira a gente retorna essa leitura, dá continuidade aqui nesse ponto, em que ele eventualmente vai estar explicando aqui sobre... Ele está olhando talvez de um ponto banal, né? Qual foi o sentido da luta do pai ter se colocado diante da guerra, da Segunda Guerra Mundial, com a justificativa apenas, digamos assim, estética, né? Um juízo estético de que ele achava os fascistas vulgares e só por isso que ele resolveu se tornar, né? Se posicionar como um antifascista. E só assim, né, rapidamente, esses 3 pontos aqui que ele colocou, no primeiro momento relacionado à religião, né, a catequese, a frequentar certas celebrações, e ter um apego, digamos assim, né, uma vida movida nesse sentido da religião, com esse propósito abstrato, digamos assim, né, na parte do imaginário. Nesse segundo momento em que ele conta alguns episódios relacionados à Segunda Guerra Mundial, a participação do pai na Segunda Guerra Mundial. E o terceiro ponto, o motivo, né? Acho que ele está, pelo que eu estou entendendo aqui, né? Ele está tentando posicionar maneiras diferentes de dar sentido à vida, de viver a sua vida e ver um sentido ali naquilo que foi a sua vida, e como é que eu posso dizer? E como assim, para a pessoa que está vivendo ali, aquilo é o sentido da vida naquele momento. Por exemplo, para ele, o sentido da vida dele ali era estar indo à missa um domingo de Páscoa. O pai não via sentido naquilo. Não tinha sentido na vida do pai naquilo. E para ele era estranho aquilo não ter sentido para o pai. Estranho assim na época, né?
Da mesma forma que quando a gente pensa o que foi a Segunda Guerra Mundial e as motivações, por exemplo, fascistas, nazistas, etc., a gente vai, tipo assim, para as pessoas que estavam vivendo aquilo ali, era o sentido da vida deles naquele momento. Mas aí também depois que passa, aí você olha assim, tipo, não faz sentido. E ao mesmo ponto ele está colocando a situação das motivações do pai de ir contra aquilo. Que, assim, hoje a gente tem como um episódio horrendo na história da humanidade, né? Mas, mesmo assim, quando você olha que ele está colocando, né? Olha ali o ponto em que o pai foi ante aquilo, ante aquela coisa horrorosa que aconteceu, o sentido por trás do pai ser antifascista é meio que tipo assim, não faz sentido, entendeu? Enfim, a gente fica por aqui hoje, quarta-feira, 12h30, né? Meio-dia e meia, no Instagram, augustoluiz.psique, para quem estiver assistindo no YouTube. A gente dá continuidade ao nosso projeto Comendo Livro, né? E no momento, continuando a leitura desse livro Sentido da Vida. Obrigado quem assistiu até aqui. Um abraço, até a próxima.